Os símbolos não são profecias que estão prevendo determinado acontecimento no tempo e espaço. Os símbolos são formas de pensamento que estão presentes no plano de Yetzirah, no plano da água, plano da formação, onde a nossa realidade de ação, ou seja, a nossa realidade de Asiá é formada. Esses símbolos vivem uma realidade circular e não linear, como nós percebemos aqui no plano da ação. Esses símbolos eles se retroalimentam uns aos outros, e eles influenciam uns aos outros, e eles não têm uma definição fixa, não têm uma definição absoluta. É por isso que eles conseguem se manter em um estado de símbolo, em a forma de símbolo, por eles serem exatamente algo indefinido, apesar de possuírem uma definição relativa. O que eu quero dizer é que esses símbolos eles se referem a todo o tempo e espaço. E os símbolos do nosso inconsciente coletivo, eles são signos que constroem todo o tempo e espaço, ou seja, o que eu leio em uma fábula, em um mito, ou o que eu escuto, o que eu recebo, se refere a algo atemporal, algo que sempre acontece, algo que está sempre acontecendo, porque são descrições arquetípicas. São signos que se referem a arquétipos, que são atemporais. Então, as 7 igrejas do Apocalipse não se refere a acontecimentos no tempo e espaço de forma literal. Se refere a fenômenos físicos que acontecem no tempo e espaço a todo momento, a todo instante. Então, as 7 igrejas se referem às 7 perspectivas de consciência. Anjos, que são mensageiros, que estão recebendo essas cartas. Anjos que são regentes de 7 igrejas. Então, são 7 luzes de 7 igrejas, 7 perspectivas conscienciais. São os nossos 7 chakras. Quando você lê os 7 cartas do Apocalipse, você está lendo uma descrição mitológica dos 7 chakras, que são a estrutura eletromagnética do nosso corpo. Então, quando fala da quarta carta, se refere ao quarto chakra, um quarto ciclo, quarto desdobramento. Esse quarto desdobramento que pode ser associado de forma análoga ao coração, ao cardíaco. Veja que fala de idolatria. E o que é idolatria senão a coagulação de um símbolo específico no chakra cardíaco, que acaba servindo de lente de semiótica para todas as outras demais perspectivas da consciência, como um ídolo colocado no altar da divindade, que se trata de fato do nosso coração, nosso chakra cardíaco, que é de fato no altar da divindade, pois é onde se encontra o nosso eixo gravitacional, nossa alma, a nossa mônada, a nossa individuação. Uma individuação que também não se limita ali onde está no chakra cardíaco como uma individuação, mas como uma encruzilhada de conexão. Uma encruzilhada de conexão que, ao ser coagulada em um ídolo, acaba impedindo o fluxo através das diferentes dimensões.
O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja que é o primogênito, não é? Primogênito quem é? Não é a estrela da manhã? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Perceba que a IDL e o Bob condenam completamente aqueles que são mornos, ou seja, que não são nem frios nem quentes, porque eles tentam derrubar a coluna do templo, que é exatamente esse primogênito, que é essa coroa. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esse que oferece o ouro, está vendendo o ouro provado no fogo, se trata do ouro dos filósofos, aquele produzido pela pedra filosofal, para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas e não pereças a vergonha da tua nudez. Essa veste branca se trata da veste branca que é oferecida pelos ungidos, através da purificação com o sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro é o sangue do mártir, é o mana, é o espírito que é liberado pelo sangue, liberado pelo auto-sacrifício, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, ou seja, o colírio nos próprios olhos. Se trata de retirar a trave que há nos próprios olhos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se trata do chakra coronário, da coroa. Se ele está fechado, não há como a luz do oitavo penetrar todos os 7. Mas se ele está aberto, se o círculo está aberto, a luz do 8 atravessa todos os 7. E então o Lúcifer decaído se reconecta ao pleroma e se torna uma fonte de luz, deixa de ser uma casca vazia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Valhalla. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como a Merkaba, o trono de Deus é a conexão entre o indivíduo e o cosmos. É uma ponte, assim como a ponte Antacarana, a ponte do arco-íris, a ponte que é protegida por Heimdall. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo em seguida que a 7ª carta é ditada, começa então a visão do trono. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Esse arrebatamento em espírito aqui é o mesmo arrebatamento que os xamãs, os pajés têm quando eles estão dançando e cantando, quando eles estão tomando sua ayahuasca. Eles falam no livro A Queda do Céu, do xamã Yanomami, fala que o objetivo
o objetivo de tomar a ayahuasca e entrar em transe é exatamente esse se transformar em outro. Este se transformar em outro que é possível através da reverberação da luz através dos 7 chakras, que faz com que o 7 se torne 8. Então, o ciclo repetitivo do 7, que estava em looping, limitado em si mesmo, se conecta ao 8, que é o próprio infinito. E aí, então, o corpo ele sofre um desdobramento através da graduação vibracional da ponte do arco-íris, ou seja, das 7 notas. E o mais denso se conecta com o mais sutil, ou seja, a consciência ela consegue se desdobrar em um corpo etéreo. E esse corpo etéreo é exatamente o arrebatamento em espírito que acontece no momento de despertar de Kundalini, quando os 7 chakras se alinham e a consciência consegue ter, ter, ter uma permeabilidade através do cosmos, como uma projeção consciencial. E eis que um trono estava posto no céu, que legal. Tudo que a alma consegue perceber de forma consciente nesse desdobramento são símbolos, porque ela está entrando em um estado físico de ondas. Ela está descolapsando suas partículas e entrando em um estado de epoché, ou seja, ela se torna uma onda, e é por isso que ela consegue transcender tempo e espaço e permear o cosmos. Então, tudo que ela vai enxergar são símbolos e não acontecimentos concretos, porque estes símbolos são anteriores aos acontecimentos concretos. E estes símbolos eles servem de molde, de forma para a construção dos acontecimentos concretos. Então, este plano que a alma está percebendo no desdobramento é o plano de Yetzirah. É o plano da água, o plano da formação. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jáspia sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Arco celeste. Esse arco celeste é como o anel do eclipse, é como o horizonte de eventos do buraco negro. Então, a visão é da singularidade central e deste arco ao redor dela, que se trata do trono e desse arco celeste. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos. Esses 24 têm relação com um fluxo progressivo e regressivo do próprio tempo. Cada ciclo é como um ciclo de 12, não é? Então você tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então 24 são como as 24 horas do dia. Olha que interessante. Essas 24 horas do dia que são percebidas de forma simultânea. Ou seja, o tempo ele está sendo percebido, interpretado, não de forma linear, mas ele está sendo enxergado de forma circular. Então ele é percebido como um 8. Todas as 24 horas do dia são percebidas de forma simultânea. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, tá vendo? Então, cada hora do dia, cada anjo tem uma coroa. Ou seja, essa coroa é exatamente o centro de gravidade que permite o fluxo do tempo. Então, o anjo ele é a singularidade que faz eixo do tempo. O anjo ele é a própria estrutura, a própria coluna do tempo. E esse tempo é o templo. O ciclo do tempo, a roda, é a roda do mundo, é a roda de Sansara. Este é todo o tempo da divindade. É o Sansara. É a própria Matrix. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus.
Diante do trono haviam sete lâmpadas. Essas 7 lâmpadas que são 7 chakras. Os 7 espíritos. E haviam diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Esse semelhante ao cristal é o portador. É a coagulação de toda a energia no ponto central, que forma um cristal devido à alta pressão, como um diamante. E esse símbolo também pode ser associado àquela música lá do Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy no céu com diamantes. Então esses diamantes são fragmentos do próprio Lúcifer, são fragmentos dele próprio, são espelhos fractais, esses cristais. Cristais são os espelhos dos Chapiri, conforme os Yanomami. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Estes 4 animais cheios de olhos são 4 perspectivas, são os 4 elementos, 4 estados físicos da matéria. Eles são relativos entre si, então eles podem se formar, se moldar em qualquer coisa. Então é por isso que eles são vistos como as quimeras que é descrita aqui. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal e o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então perceba que são graus físicos da própria matéria. São estado físico, líquido, gasoso e o etéreo. O etéreo que tem em forma intermediária entre o gasoso e o etéreo, o estado plasmático. Porque o etéreo em si ele é como uma quintessência. Então, o plasma que eu falo, se trata do fogo. As chamas do fogo, a luz. Então, a luz em si, ela é uma matéria, ela é a própria matéria, porém, ela está em um estado físico plasmático. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então eles não descansam, tá vendo? Graças a essas 4 perspectivas, ou seja, graças à percepção e à relação desses 4 estados físicos, que são os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, a consciência consegue se manter acordada. Então é Santo, 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 3 vezes. Então é um triângulo que consegue enxergar os 4 pontos cardeais, ou seja, é uma pirâmide. Você enxerga então uma pirâmide capaz de enxergar os 4 pontos cardeais, podendo ver todas as 24 horas do dia de forma simultânea. É um eclipse, é um casamento alquímico. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então esse triângulo é o olho da providência. Aquele olho lá da maçonaria é um arquiteto, né? É um demiurgo. Então, digno é, Senhor, de receber toda a glória e honra, porque ele se trata do prisma. O prisma que faz ponte entre a luz do absoluto e a luz fracionada do mundo fenomênico. Então, você tem o demiurgo, o triângulo, o olho que tudo vê, como a expressão do que chamam de Cristo. Esse Cristo que percebe o mundo de forma circular, podendo enxergar passado, presente e futuro em uma coisa só. Porque se ele se trata de um mediador entre a luz absoluta e a luz fragmentada, a luz relativa. E
Esse prisma se trata da nossa própria alma, se trata da nossa própria singularidade, porque cada um de nós é uma face desse prisma. Então, luz no céu com diamantes são fragmentos dele próprio. Então, cada um de nós, cada observador que consegue coagular e dissolver a energia cósmica, formando e desformando a realidade por meio de sua observação quântica, se trata de uma fração dele. Todos nós somos ele. Todos nós podemos acessá-lo, porque todos nós somos fragmentos fractais.